Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no podcast da mineração no canal da Mino Mine Innovations. Espero que vocês estejam acompanhando aí todas as postagens do Interconnected Mine Experience, o primeiro congresso online de mineração do Brasil, que para 2021 temos o tema A Jornada do Conhecimento. Ingressos a preços extremamente convidativos, e se você tem alguma empresa que quer trazer para o Expo Mino, entre em contato com a gente, que o Expo Mino é o primeiro centro de exposições virtual totalmente voltado para a mineração do Brasil. A aula dessa semana será sobre a pergunta que me fizeram recentemente, que foi sobre macro. Perguntaram: de onde você ensina Power Query no seu canal, Power BI, outras gráfico dinâmico, tabela dinâmica. Ainda se usa macro? Então eu fiz esse vídeo para responder essa pergunta. Ainda é necessário utilizar macro? Essa resposta eu vou dar aqui nesse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, de nos seguir nas redes sociais. Estamos com um quadro novo chamado Tudo Vem da Mineração. Já temos episódios, já estamos criando novos. Então, sem mais delongas, pessoal, mãos à obra. Macro nada mais é do que você automatizar um passo que você executa dentro de um programa. Por exemplo, quando eu clico aqui nessa célula, clico nessa segunda célula, isso foi uma atividade. Eu cliquei nessa terceira célula, cliquei nessa quarta célula. Todas essas atividades aqui, eu posso automatizar ela. O próprio programa do Excel e outros programas que também permitem gravar macros, tudo que eu estou fazendo aqui, ele tem um comando atrás. Ele tem um código atrás para ser executado. Tá? E quando eu me formei engenheiro, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, tá, foi esses resumos de produção, onde eu tinha que pegar dentro do meu banco de dados, puxar esses dados e criar minha tabelinha, meu resuminho. E eu recebi uma tabela de dados como essa que vocês estão vendo aqui, exportada de um sistema de despacho. Lá quando eu estava fazendo nesse meu estágio, como eu falei, né, estagiar como engenheiro, eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Tinha aquele conhecimento acadêmico de Excel, mas não tanto na prática. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava os dados aqui, fazia um daqueles subtotal. Como os valores de UF, de UT são média, eu colocava 1. Pegava aqui dentro da minha série de dados. E ele me dizia aqui, ó, o T global é essa. Deixa eu aumentar. E fazia um subtotal também da produção, que era uma soma, que é o 9, e a minha série de dados. E fazia assim, ó, eu filtrava os dados e vinha aqui, ó, a Ana. Eu filtrava aqui pelo nome da Ana, copiava estes dados aqui e colava como valores. Ou seja, eu já tinha minha máscara aqui, eu diariamente atualizava esse resumo de produção, tá? Fazia isso manualmente todos os dias, era a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava lá no meu estágio. Eu não tinha tanto conhecimento ainda de tabela dinâmica, de Power BI, e fazia isso na mão. Então, como eu já conhecia macro, eu falei, já então vou criar uma macro para me ajudar. Na própria definição da indústria 4.0, tudo que for manual, mais fácil é para a gente automatizar. E no Excel, como é que a gente faz para automatizar algo nesse sentido? Vem uma dica que eu vou dar aqui para vocês, tá? Ele está aqui na revisão exibir e vai ter macro aqui. Organize as ideias da macro de vocês. Por exemplo, eu não cliquei aqui na minha planilha 2, cliquei aqui no A1, ou seja, minha macro vai começar aqui, vou executar as minhas ações e depois eu clico aqui de volta, porque ele vai deixar tudo bem organizadozinho. Então o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu clicar aqui em macro, ele tem essas duas opções, exibir e gravar macro. Vamos primeiro gravar a macro. Quando a gente clica, ele aparece essa tela aqui, que ele cria o nome da macro. Por exemplo, vou chamar aqui macro. Copia e cola UT e prod, que é de produção.
E aqui eu posso colocar uma descrição. Eu sempre coloco porque se outra pessoa pegar essa planilha de macro, ela vai saber identificar. Vou colocar aqui, ó, copia e cola os dados de UT e produção para criação de resumo diário. Vamos lá. Cliquei OK. A partir desse momento ele já está gravando a minha macro. Tudo que eu fizer aqui, ele já vai executar. Lembra que eu falei que se eu clicasse nessa primeira célula, ele gravou já essa ação. E ele vai estar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, quer dizer, uma macro está sendo gravada e vai ficar me criando essa orientação para mim. Vamos lá no meu BD. Próxima ação, filtrar o operador por Ana. Vou clicar aqui, desmarco e clico Ana, OK. Isso foi uma ação. Próxima ação, copiar a UT e a produção filtrada. Cliquei nela, Ctrl C. Outra ação, clicar na planilha, posicionar aqui onde é a Ana e vou clicar aqui, ó, colar valores. Dou Ctrl V, né? Clico nessa minha célula aqui, que é a que eu iniciei, eu vou terminar e vou pausar a minha macro, ou seja, ela já foi gravada. Vamos ver, vamos dar uma olhada nela. Vamos rodar essa macro. Vou apagar aqui os dados de UT, de Ana. Vamos lá de novo, lá em exibir. Macro, executar macro. Ele já fez aquela ação. Viu que ele é tão rápido que vocês piscaram, ele já fez. Vamos fazer de novo, tá? Vou clicar aqui, exibir macro, executar. Ele já copiou aquela piscadinha e já fez. Vamos exibir nossa macro, para vocês verem o que é que está sendo feito aqui. Ó. Clico nessa macro que está exibida e clico em editar. Clique em editar, perceba, lembra que eu falei lá, aqui, ó, o nome da macro, ele chamou de sub, que é de subrotina. Colocar aqui o nome da macro. E quando ele bota essa aspas simples e fica verdinho aqui, significa que isso aqui é um comentário. E a macro não executa essa parte do comentário, ele executa essa parte aqui dos códigos. Repare bem, ele colocar aqui, ó, range A1, que foi da minha planilha 2, né? Aquele localização 1. Cliquei na minha aba BD, que estava lá meus dados. Ativei meu filtro aqui, ó, Active Sheet Range, aí que foi as linhas da minha banco de dados lá. O filtro do campo 3, que foi a minha coluna 3 aqui, ó, 1, 2, 3, que é do operador. Qual o critério? Ana. Quando eu fiz isso, eu selecionei a F1 e G1, que são as minhas colunas. Esse aqui é o F1 e G1, tá? Copiei aqui, ó, Selection Copy. Cliquei novamente na minha planilha 2. Fui lá na minha célula C4, que é o local onde fica o resultado de Ana aqui, ó. E dei o meu copiar, que aí foi o paste especial, copiar apenas valores. Ele colocou aqui todos os valores. E cliquei novamente lá no range A1 e terminei minha macro. Ou seja, eu executei essa ação para executar a minha macro. Aí vocês perguntam, mas se eu coloquei Ana, né? Coloquei Ana nesse critério. Como é que eu faço agora para copiar o Carlos? Muito simples. Eu vou vir aqui na minha macro e vou copiar só esse interior da minha macro aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Clico aqui no final. E dou o Ctrl V. Vamos colocar uma aspas simples aqui apenas para organização. Vou colocar aqui, ó. Copia e cola do Carlos. Essa parte ele não vai copiar, mas ele vai me dar apenas a organização. Vamos colocar aqui copia e cola da Ana para manter o mesmo padrão. Quem nós vamos copiar? Perceba que eu tenho que deixar o meu filtro do mesmo nome que vai estar aqui, ó, Carlos, maiúsculos e minúsculos, né? Então aqui no meu critério vai ser o nome Carlos, tal qual está na minha tabela de dados. Carlos, né? Vou copiar a mesma turma aqui, F1 e G1. Vou copiar, vou para a planilha C2 e planilha 2 e no lugar de ser C4 vai ser a célula destino do Carlos.
que vai ser C5, tá? Então vamos lá para nosso editor de macro. Vou colocar aqui o nome C5. O passo vai ser o mesmo, que vai ser copiar valores e volta também para o range A1. Vamos continuar aqui e vamos lá no nosso... Vou apagar aqui a Ana. Podia também deixar sem apagar, mas para vocês verem que eles vão copiar os dois, tá? Vamos executar a nossa macro. Executar. Aí, ó, copiou a Ana e o Carlos. Se eu tivesse só sem a Ana aqui, vou deletar aqui a Ana. Vou rodar minha macro de novo. Ele copiou a Ana e o Carlos. Perceba aqui que eu tenho aqui 14 operadores. Eu vou copiar e colar essa macro para os 14 operadores. Vou fazer a mesma coisa aqui. Copia e cola. Quem é o próximo? A Eva. Vou fazer para a Eva, vou fazer para a Filipa, para o Flávio e assim por diante. E todos eu vou chegar aqui de manhã e vou copiar minha máscara de dados aqui, tá? E vou rodar esse resumo de produção. Quando eu não sabia, como eu não sabia o que era uma tabela dinâmica de eu copiar isso, eu fazia essas macros para automatizar o meu trabalho. Tem o trabalhozinho, é claro, de desenvolver a macro, né? Aí eu fazia aqui, ó, inseria um botão, colocava aqui, inseria um botão. Posso deixar uma forma melhorzinha. Eu colocava aqui. Clicava com o botão direito nessa minha forma e colocava atribuir macro. Clicava na macro que eu estava querendo e clicava OK. E toda vez que eu chegasse aqui e apertasse esse botão, ele já copiava aqui para mim. E para minha planilha ficar funcionando como macro, eu tenho que salvar ela como pasta de trabalho para macro, que no lugar de ser XLSX é XLSM. Vou clicar aqui e salvar. Pronto, quando eu abrir e fechar essa planilha, ele já vai estar salvo com a minha macro já feita. Lembrando, pessoal, estruturem bem a ideia de uma macro que vocês queiram fazer. Porque quando a gente pensa, eu não consigo fazer isso com fórmulas, faça uma macro. Calma, vamos com calma. Vocês têm que ver se o que vocês fazem é muito repetitivo. Se é copiar uma imagem, se é criar um cabeçalho, se é criar uma série de dados. Então, se for muito repetitivo, tem grandes chances de se tornar uma macro. Espero realmente que eu tenha ajudado vocês nessa busca de conhecimento sobre macros, tá certo? Lembrando, esse vídeo eu estou fazendo ele em parceria com a Tudo Ensino EAD, onde estamos vindo com uma novidade aí que com certeza também vai revolucionar a área de mineração na qualidade de ensino. Então, não perca os próximos capítulos. Lembrando novamente, se inscrevam no Interconnected Mine Experience. Já estamos fechando nossos palestrantes. Vamos aí fechar a programação nos próximos dias. Os preços estão extremamente convidativos. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar essa e outras aulas aqui no podcast da mineração. Meu nome é Johnny Peterson e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima aula.